Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, eu vou compartilhar com você agora como que você vai fazer para compartilhar as metas e os resultados alcançados com a sua equipe, certo? Então, primeiramente vou me minimizar aqui, tá? Para você aprender mais, para você realmente conseguir entender o que eu estou falando aqui, enxergar tudo que eu estou dizendo para você, tá? Então, a gente vai distribuir essa aula aqui em 5 partes. Primeira parte, como são criadas as metas, quais são os fundamentos, como são distribuídas essas metas, como devo compartilhar com a minha equipe as metas e como devo compartilhar com a minha equipe os resultados alcançados, tá? Então são 5 partes. A primeira parte, como são criadas as metas? Bom, as metas elas são criadas com base em histórico, tá? Então, vou falar pelas nossas lojas, né? Então nós temos a Nova Flor e a Bela Flor. A Nova Flor tem 8 anos de histórico. A Bela Flor tem menos de 3 anos de histórico. Tá? Como que funciona cada uma delas? Então, por exemplo, como o histórico da Nova Flor é muito maior e a gente teve um crescimento e agora qual que é a nossa meta com a Nova Flor? É ter um crescimento contínuo. Tá? Então, qual que é o crescimento contínuo que a gente quer manter na Nova Flor? É um crescimento de 14 a 16% de crescimento ao ano. Tá? Esse é a nossa meta na Nova Flor. Já pelo contrário, a Bela Flor está em crescimento ainda. Ela não cresceu, ela não chegou no seu máximo. Então, como a Bela Flor tem menos de 5 anos, que a partir dos 5 anos que a empresa ela se consolida, né, e chegou no seu ápice, o crescimento da Bela Flor que a gente espera e vai trabalhar para tal é de 20% ao ano. Tá? Então, a gente prevê um crescimento da Bela Flor de 20% e da Nova Flor de 15%. Tá? Agora, como são criadas essas metas? Eu vou te mostrar uma tabela aqui para você entender como que a gente cria as metas para você ter esse conhecimento. Então a gente tem uma tabela aqui, tá? Que a gente chama ela de racional de cálculo, tá? Nessa tabela de racional de cálculo, eu faço o quê? Eu pego o histórico do ano passado, de cada mês, certo? E projeto o crescimento que a gente espera nesse mês, com base nessa meta de 15 a 20%, e a gente transforma para o mês seguinte. Tá? Então aqui, por exemplo, em setembro de 2022, a gente teve um faturamento de R$49 mil, de R$49 mil aproximadamente. Atendemos 1.786 clientes, a um ticket médio de 27,45. Tá? Então, qual que é a nossa meta de faturamento para a Bela Flor em setembro? É de 17% acima dos R$49 mil. Tá? Que dá mais ou menos algo próximo de R$58 mil. Beleza, só que o faturamento ele é uma meta que é resultante. Ou seja, o faturamento é o número de clientes vezes o ticket médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar primeiro a meta de número de clientes, certo? E o ticket médio. Então, a gente vai crescer na Bela Flor em setembro 6% o número de clientes. Ou seja, 17 menos 6, ainda falta um fator de 11%, que vai ser o crescimento do ticket médio. Por que cresce 11% o ticket médio e 6% o número de clientes? Pelo simples fato do seguinte: o que é mais fácil? A gente conseguir atrair mais clientes ou a gente vender mais para os mesmos clientes? É mais fácil a gente vender mais para os mesmos clientes. Então a gente cresce sempre mais o ticket médio e menos o número de clientes. Então a gente vai crescer 11% o ticket médio e 6%
o número de clientes, tá? Então, o número de clientes que a gente espera em setembro, que foi em 2022, 1.786, com mais 6%, dá quase 1.900 clientes, certo? O ticket médio passou de 27,46, mais 11%, dá 35,55, tá? E a gente divide essas metas por dias, tá? Então, o que acontece? Como que funciona? Eu vejo o dia a dia, tá? Então, dia 1/9 do ano passado foi quinta-feira. Esse ano foi sexta. Então, eu não posso considerar dia 1 com dia 1. Eu tenho que considerar dia da semana, tá? Então, na semana 2022, na primeira sexta-feira do mês, a gente tem um faturamento de 2.472. Então, a gente vai crescer 17%, 2.893. E assim por diante, tá? Quando a gente tem campanhas, fica um pouquinho mais complexo, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Hoje aqui minha intenção é te mostrar como compartilhar as metas e os resultados, mas dando um embasamento técnico para você entender e ser mais assertivo na comunicação com a sua equipe, combinado? Então você entendeu como que a gente elabora as metas, certo? Como a gente cria as metas. Agora, quais são os fundamentos? Os fundamentos são a junção da metodologia SMART. O que significa a metodologia SMART? Significa ter uma meta que é específica, é mensurável, é atingível, é relevante e é temporal. Tá, o que significa tudo isso? Então, quando a gente elabora uma meta, essa meta tem que ser muito específica. E como que a gente está lidando com faturamento, número de clientes, ticket médio e assim por diante, ela já é específica. E também é mensurável, tá? Por exemplo, qual meta não seria nem específica nem mensurável? Por exemplo, eu quero emagrecer. Se você quer emagrecer, você precisa especificar. Por exemplo, e mensurar. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos nas próximas 6 semanas. Aí você foi específico e mensurável, entendeu? Mas como a gente está lidando com dados de faturamento, número de clientes, ticket médio e afins, eles já são específicos e mensuráveis. Agora, essa parte aqui, atingível e relevante, é muito importante e muito tentador para nós. Por exemplo, se eu falar que a Nova Flor vai aumentar o seu faturamento em 30%, ela é muito relevante, porque é algo desafiador, mas não é atingível, entendeu? A não ser que eu tenha um projeto que vai me permitir isso, mas se eu estou com a concepção que não vai mudar quase nada, só vai continuar a melhoria contínua de atendimento, espaço interno, eu não posso considerar o faturamento de 30%. Agora, por exemplo, se eu falar assim, não, eu vou transformar a loja Nova Flor numa super store, uma loja gigante, com 100 metros quadrados, com vários tipos de diferentes produtos, aí sim eu posso considerar um crescimento de 30%, porque é atingível, tá? Então a gente considera de 14% a 15%, dependendo do mês, e é atingível. Mas também é relevante, porque não é fácil você manter o mesmo resultado dos anos anteriores, que foram excelentes, e você ainda aumentar mais 15%. Então é atingível e é relevante. E o temporal, como a gente está lidando com metas de mês, de semana e ano, eles já são temporal. Por exemplo, eu vou utilizar aquela medida do emagrecimento. Então eu quero emagrecer 5 quilos nas próximas 6 semanas. É atingível, é relevante, porque você vai ter que realmente se esforçar, e é temporal, entendeu? É assim que a gente constrói uma meta. Beleza, a primeira parte dos fundamentos é essa. A segunda parte é quais indicadores eu tenho que levar em consideração para construir uma meta realmente completa. Então, nós começamos número de clientes e ticket médio, certo?
Multiplicação desses fatores aqui me dá o faturamento resultante. Então, se a minha meta é atender 1.000, eu vou fazer uma meta aqui fictícia, tá? 1.000 clientes, a um ticket médio de R$30, então o meu faturamento resultante é de R$30.000, tá? Então o faturamento ele é só um resultado. Então quando você for falar com a sua equipe, o faturamento ele é o último item que você deve combinar com a sua equipe. Por exemplo, olha, time, hoje a nossa meta é atendermos 100 clientes a um ticket médio de R$30, que vai nos resultar um faturamento de R$3.000, certo? Beleza. Depois, nós temos mais algumas metas, que são satisfação do cliente e recorrência. Na área de satisfação dos clientes, a gente tem duas metas, que é o número de avaliações e a satisfação percentual em si. Tá? Por que o número de avaliações ele é muito importante e relevante para a gente saber realmente a satisfação dos clientes? Porque assim, pensa comigo, imagine que você tem 100 clientes num dia, certo? E desses 100 clientes, 3 avaliaram o atendimento, a loja em si, e esses 3 avaliaram como 10. Ou seja, dos 100 clientes, dos 97 clientes restantes, será que a gente pode mesmo considerar que foi 100% a avaliação do cliente? Então fica uma lacuna muito grande. Por isso, a nossa meta é a gente conseguir converter 50% de todos os clientes do dia. Por exemplo, se a gente tem 100 clientes, a gente precisa solicitar pelo menos 50 clientes para que a gente tenha uma satisfação dos clientes média bem realista, entendeu? O ideal seria todos, mas é muito complexo, difícil, tem momentos que você não consegue solicitar avaliação, tem um cliente atrás do outro e assim por diante. Mas 50% é bem possível, bem provável, e a satisfação dos clientes realmente vai ser algo sólido, entendeu? Então é muito importante esses dois dados. E o último dado é recorrência de clientes. O que significa recorrência de clientes? Vamos supor que a sua meta é 100 vendas no dia, tá? Então sua meta é realizar 100 vendas. Beleza. Quantos dessas 100 vendas foram para os mesmos clientes que nós temos cadastrados? Essa é o que a gente procura. Por que é importante esse dado? Assim, para a gente ter uma empresa que cresce todos os anos, a gente precisa atender os mesmos clientes e também atender novos clientes. Tá? Então, a lógica continua a mesma. É mais fácil a gente vender mais para o mesmo cliente do que vender mais para um cliente que a gente não conhece ou um cliente que não conhece o nosso produto ou serviço. Então, a nossa meta de recorrência é 75%. Essa é a meta. Ou seja, das 100 vendas que a gente fez, que é a nossa meta do dia de hoje, por exemplo, 75 são já para clientes nossos. 75 dessas vendas são para esses clientes nossos, já comprou com a gente há um tempo. E 25 são para novos clientes. Então, o desafio em si é manter os mesmos clientes e atrair novos clientes. Entendeu? Por isso essa meta é muito importante e é importante ter o acompanhamento dessa meta. Tá? Beleza? Então os fundamentos foram extintos, certo? A gente falou sobre como são criadas as metas, quais são os fundamentos. Agora a gente vai falar sobre como são distribuídas as metas. Eu dei uma palhinha quando a gente estava mostrando isso aqui para vocês, né? Agora eu vou pegar outro documento, que é o documento onde a gente realmente mostra as metas. Só um minuto. Beleza. Então aqui, nessa planilha aqui, é onde a gente tem
os dados das nossas metas, certo? Vamos lá. Como que a gente distribui essas metas? Primeiro, como eu já disse antes, a gente verifica dias e dias da semana, certo? A gente verifica se existem feriados ou datas comemorativas e distribui a partir daí, tá? Então a gente começa com o de clientes ticket médio, que dá um faturamento resultante, certo? Depois nós temos aqui a meta de número de avaliações, e satisfação dos clientes, certo? E recorrência de clientes. Ok? Combinado? Então, como é que a gente distribui? A gente distribui essas metas por semana. Por que por semana? Assim, antes de algum tempo atrás, a gente fazia por mês. Só que é muito mais fácil você olhar para a semana e é muito mais fácil você conseguir olhar os resultados de cada semana e montar planos de ação para você, na próxima semana, tentar recuperar essas metas. Entendeu? Por isso a gente distribui essas metas por semana. E como que a gente faz? A gente simplesmente soma os dias, tá? Simplesmente isso. Então a gente distribui em semanas. Dá a mesma coisa, só que é mais fácil para você falar com a sua equipe, é mais fácil para você conseguir ajustar a rota, ajustar plano de ação, para você conseguir alcançar novas metas. Combinado? Muito mais simples a gente faz isso. Ok, beleza. Então, os dados macros dessa meta. Tem o faturamento 106. Estou na Nova Flor agora, tá? Estou falando na meta real da Nova Flor de setembro. 106.954, 2.597 clientes, ticket médio de 42,17, número de avaliações 1.015, certo? Agora, então você entendeu como a gente distribui, que é a parte mais simples. Combinado? Então agora a gente vai falar como que a gente deve compartilhar essas metas com a sua equipe. Beleza. Todo início de mês, todo final de mês, na verdade, eu envio as metas para você em papel, né? Eu vou começar a enviar em papel e também em PDF para você dar uma olhada, né, de uma maneira geral. Tá? Como que você vai começar a compartilhar essas metas com a sua equipe? Primeiro, todo início de mês, você tem que fazer uma pequena reunião, né? Então, olha nessas metas, você junta o seu pessoal e fala assim, olha, da forma que você melhor falar, né? Time, gente, pessoal, olha nossa meta esse mês de setembro, de outubro, de novembro, atendermos 2.597 clientes a um ticket médio de 42,17, que vai nos gerar um faturamento de 106.954. É um faturamento elevado, a gente precisa desse crescimento e por isso a gente vai começar a olhar para a semana. Então nessa semana aqui, na primeira semana do mês, a nossa meta é faturar 7.957. 7.927. 198 clientes e um ticket médio de R$40. Certo? Desses 198 clientes, a gente espera que 79 façam uma avaliação para saber em que momento que nós estamos na avaliação, na satisfação dos clientes. Combinado? Combinado. Beleza. E você vai, depois que você fez esse macro, passou todas as semanas, e vamos supor, você fez isso no primeiro dia útil, que é na sexta-feira. Aí, você vai falar diariamente com o seu pessoal. Olha, hoje a nossa meta é atender 109 clientes a um ticket médio de 40,39, que nos dá o faturamento X. Certo? Nós precisamos ter avaliação de 44 clientes para a gente conseguir identificar nossos pontos de melhoria ou identificar o quão bom está sendo o nosso atendimento, a experiência do cliente em si. E
E você pode também, além disso, você pode pedir ajuda para o seu pessoal, para as pessoas que trabalham com você. Porque sempre essas pessoas têm ideias, sugestões, mas elas ficam guardadas porque têm medo de decepcionar. Então, o que você vai falar para essas pessoas? Você passou a meta, você falou, alguém tem alguma sugestão de como que a gente atrai mais cliente? Ou como a gente aumenta o nosso ticket médio? Algumas ideias vão surgir, tá? E é importante você fazer isso diariamente, anotar na sua agenda e tentar pôr em prática os planos que tiverem, primeiro, o mais fácil, depois você fez o mais fácil, não surtiu resultado, você vai para o mais complexo. Então, é importante você ter essas sugestões de como aumentar o ticket médio, como atrair mais clientes, e a gente definir um plano de ação, certo? E virar um projeto. Então, a gente, por exemplo, a gente começou o projeto de revendedor, tá? Então, o projeto era o quê? Atrair mais revendedores. Mentira. Primeiro a gente começou com o aniversariante Cacaloggers, onde a gente manda mensagem todos os dias para todos os clientes aniversariantes do dia. E isso fez com que a gente tivesse mais clientes, mais vendas para os mesmos clientes em nossas lojas. Ou seja, a gente conseguiu trazer mais vezes o mesmo cliente para dentro de loja, certo? Então a gente conseguiu aumentar o número de vendas. Mas a gente não trouxe clientes que não são clientes, tá? Desculpa, a gente não trouxe mais vendas de pessoas que não são clientes. Aí depois a gente começou com o projeto VD. Esse projeto VD era mandar mensagens para uma lista bem grande de potenciais interessados em revendedores para ter uma conversão e aumentar o faturamento. Porque o ticket médio é bem alto, 200, 300, 400 reais. Então, a gente ia conseguir aumentar o número de faturamento. Contudo, a gente teve poucos interessados. 1, 2, 3 e apenas um realmente cadastrou. Beleza, a gente conseguiu alguma coisa. Qual que é o meu outro projeto? É o quê? É fazer parceria com mini influenciadores, ou seja, pessoas comuns que fazem vídeos simples, amadores, que estão provando nossos produtos. Esse é o próximo projeto. Tá no papel por enquanto, mas vai sair. Agora, imagina se você tiver uma ideia diferente todos os dias. Será que durante essas semanas não ia ter alguma coisa realmente eficiente? Então é muito importante você sempre trazer o time para perto de você. As sugestões, as ideias. Lógico, quem vai decidir olhar para frente vai ser você. Mas é interessante você ter essa capacidade de ouvir. E ao mesmo tempo que você ouve, você deixa o pessoal também animado também. Né? Então é importante. Então, novamente, o brainstorm é o quê? Iniciou o mês, você juntar o pessoal, se não dá para juntar tudo de uma vez só, faz 1 a 1. Não tem problema, gasta 1 hora do seu dia, mas traz 1 a 1. Fala, olha, o fulano, nossa meta esse mês é essa aqui. Nós precisamos atender tantos clientes, a um ticket médio de X reais, precisamos converter tantos avaliações para a gente ter um resultado assim, assim, assado. Na semana X, Y, Z vai ser assim, assim, assado. Então é muito importante você trazer essa pessoa para você. Tá? Inclusive, eu quero começar essa reunião com vocês. Eu quero começar esse piloto com vocês. Tá? Então, todo final de mês, antes de começar o mês, eu vou enviar as metas para vocês. E enviar um vídeo para vocês explicando a meta de cada semana. Tá? Beleza. Então, você terminou a etapa 4, que é como deve compartilhar as metas com a equipe. Beleza. Agora, como eu devo compartilhar os resultados com a minha equipe? Então, as metas você compartilha
primeiro, no primeiro dia do mês, e aí você fala das semanas. Depois, você compartilha no início de cada semana. Então, por exemplo, vamos supor que você vai começar no dia 25/9. Você vai compartilhar as metas que precisam ser alcançadas com a sua equipe. Olha, gente, é o seguinte, essa semana precisamos atender tantos clientes. Precisamos ter um ticket médio de X reais e um faturamento de X reais. E você pergunta, tem alguma sugestão, alguma ideia de como a gente aumenta o ticket médio, atrai mais clientes, beleza. E todo dia você junta o seu pessoal e fala sobre as metas. Agora, os resultados, eles são enviados no grupo todo mês, toda semana. Então, toda segunda-feira, por volta de umas 2, 3 horas, é compartilhado os resultados alcançados da semana anterior. Tá? E como que funciona esses resultados? Como que a gente compartilha esses resultados? Então, vou dar pra cá para você conseguir enxergar. Eu vou tentar te mostrar aqui. Então, por exemplo, imagine agora, a gente mandou os resultados alcançados das 3 últimas semanas, certo? No dia 18/9. Qual que foram os resultados? Bom, na primeira semana, a nossa meta era 7.297, a gente fechou em 8.878. Como que a gente conseguiu alcançar essa meta? É muito importante você falar, pessoal, isso aqui é exatamente assim, para você mostrar, pessoal, por que a gente conseguiu alcançar e por que a gente não conseguiu alcançar. A gente conseguiu alcançar porque a gente atendeu mais clientes do que era a meta. Mesmo o ticket médio tendo mais baixo, entendeu? Agora, na semana 2, a meta era um faturamento de R$26.000, 545 clientes e 47,33 ticket médio. Por que a gente não alcançou as metas? Porque a gente atendeu menos clientes e é um ticket médio menor. Ou seja, esse vezes esse dá isso aqui, então é menor. Aí o que você tem que falar, pessoal? Olha, pessoal, é o seguinte, a gente não conseguiu alcançar os resultados dessa semana porque a gente a gente teve menos vendas do que o esperado a um ticket médio menor. O que vocês sugerem? O que vocês sugerem para a gente conseguir alcançar as metas? E, novamente, mais sugestões. O que vocês pensam que a gente vai fazer? Quais são suas ideias? E assim, é muito importante a gente ter um agenda de ideias, porque alguma delas a gente vai tirar do papel. Mesmo que de trabalho, a gente precisa tirar do papel. Para a gente conseguir alcançar as metas, não adianta esperar o cliente vir até a nossa loja. A gente precisa traçar novos planos, novas rotas. É assim que funciona. Entendeu? Agora vamos ver a questão de clientes recorrentes. A gente está com uma média de 80%. Isso é muito bom, mas também é muito perigoso, porque a gente está atraindo poucos novos clientes. E se a gente passar de 80%, quer dizer que a gente não está atraindo novos clientes. Isso é muito perigoso para o nosso negócio. Entendeu? A gente quer que os clientes continuem comprando, a gente não quer não vender para os meus clientes, não entenda isso, mas a gente precisa atrair novos clientes. Esse é um desafio que a gente tem que fazer. Eu ainda eu tenho algumas sugestões, algumas ideias de como, né? Mas seria interessante, né, a gente conseguir isso juntos, né? Beleza. Então, e qual que foi o nosso NPS? Quantos NPS a gente conseguiu? Foi mais da metade. A gente conseguiu mais de 50% de avaliações a uma avaliação de 97, uma satisfação de 97,4, ou seja, excepcional. A avaliação está excepcional. A gente está conseguindo pedir avaliação de muitos clientes. A nossa taxa de recorrência está bem alta. O que significa que, para a gente conseguir atingir nossas metas, precisamos de novos clientes. É só isso. A gente está fazendo um excelente trabalho. O atendimento está maravilhoso, a experiência do cliente está maravilhosa, o cliente está satisfeito, está voltando para comprar mais, mas a gente está pecando em não trazer mais novos clientes. Então, a gente precisa criar um plano de ação para isso. Esse é o objetivo. Então, o nosso objetivo é criar planos de ação, vários planos de ação, várias ideias,
de como atrair novos clientes que não tiveram contato com a nossa marca no último ano. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. E você vai compartilhar essa meta com a sua equipe dessa forma. Combinado? Beleza. Agora, o que significa essa parte acumulada aqui? Esse acumulado aqui significa o quê? Ele vai pegar as metas de vendas. Tá vendo aqui desse lado aqui, ó? Desse lado aqui, metas de venda desse lado. E vai somar dia a dia. E do lado, ele vai somar o que a gente alcançou, quais foram os resultados acumulados. E vai dar pra gente aqui como que a gente está, qual que é o nosso percentual de alcance das nossas metas acumuladas. Hoje nós estamos com 85%, ou seja, 15% abaixo da meta acumulada. Que dá aqui, ó, quase 10 mil reais de diferença a menos. Ou seja, como que nós. Agora, qual que é a nossa missão? Identificar de que maneira que a gente vai fazer para aumentar o faturamento nessas 2 semanas em mais 10 mil reais. Então a gente vai ter que aumentar o faturamento, a gente vai ter que alcançar essas metas aqui, ó, dessas semanas e acrescentar 5 mil reais em cada semana. Esse é o desafio. E como que a gente vai alcançar esse desafio? Criando plano de ação para aumento do ticket médio, e o principal que a gente identificou é atração de novos clientes. Esses 2 pilares, se a gente conseguir um plano de ação que seja eficiente, excelente, a gente mata, que a gente consegue recuperar essas metas. É isso, entendeu? Você vai compartilhar a meta da sua equipe com isso. Só que eu mando também, além disso aqui, eu mando também outras coisas. Mando, eu vou te explicar o que é. Essa parte aqui, essa coluninha aqui, que está amarelinha aqui, ele é um resumo dos resultados alcançados das metas. Então, por exemplo, é por semana, tá vendo? Semana 1, a meta era 40 reais de ticket médio. Tivemos um ticket médio de 36,50. A meta era 198 vendas. Tivemos 243 vendas. O faturamento era X, fizemos X. Número de avaliações, X, fizemos X. Satisfação dos clientes, X, fizemos X. Número de clientes recorrentes, a nossa meta era 122, a gente fez 200. Tá vendo que o número de clientes recorrentes está... O número de clientes recorrentes e a avaliação está muito mais alta? É porque a gente está fazendo um excelente trabalho. Agora a gente tem que fazer um excelente trabalho para fora, atrair novos clientes. Esse é o nosso desafio agora. E assim por diante, entendeu? E eu mando também, além disso, um outro relatório, que é um relatório da franqueadora com parceria com uma plataforma essa plataforma, essa tabela aqui, esses gráficos aqui, são da plataforma Microsoft BI. É uma plataforma bem inteligente, tá? Que pega todos os dados e traz para a gente um relatório muito completo. Então eu vou te mostrar o que significa cada uma dessas colunas. Primeiro aqui, faturamento, número de clientes, ticket médio que a gente teve do dia 1 a 17 do 9. Ou seja, eu sempre vou mandar na segunda-feira o acumulado. Eu nunca mando da semana, eu sempre mando o acumulado, para você ter uma noção geral. Variação do valor líquido em comparação com o ano passado. Nós estamos com um decréscimo de 11%, ou seja, a gente está com faturamento acumulado de menos 11% no mesmo período do ano passado. Entendeu? Variação de quantidade de vendas comparado com o ano passado. Nós estamos com 13% negativo em comparação com o ano passado, a quantidade de clientes. Ou seja, está aqui o dado que a gente precisa saber. A gente está com menos vendas e um ticket médio maior. Se a gente conseguir reverter esse número de vendas para ou ficar 0,0 ou ficar superior, a gente alcança a meta.
Então o desafio é atrair mais clientes. E aí que eu preciso da ajuda de vocês para, junto com a sua equipe, criar e ter ideias para planos de ação. Esses planos de ação vão ser avaliados e a gente vai fazer o mais rápido possível a conversão desses planos de ação. Entendeu? Ticket médio já falei, variação de quantidades, ou seja, nós estamos vendendo menos itens, menos quantidade de itens, de uma forma geral para os clientes. Tá? Então, o cliente está vindo comprar itens específicos, a gente não está conseguindo colocar na sacola do cliente mais quantidade de itens. E essa tabela aqui está negativo, 21% negativo, 21% negativo. E qual que é a variação de quantidade de itens diferentes na cesta, ou seja, que não são o mesmo produto? Também é menor. Ou seja, nós estamos atendendo menos clientes, a um ticket médio um pouco mais superior, bem pouco, porque e esse ticket médio menor se deve ao fato de a gente estar vendendo menos quantidade de produtos para cada cliente. Entendeu? Então tá aí o relatório que você precisa. E agora você consegue ler essas metas. Então eu posso dizer que o meu trabalho aqui com você explicando, eu espero que tenha sido sucinto o suficiente e relevante para que você consiga explicar para a sua equipe. E assim, o porquê que eu quero que você faça isso? Eu vou marcar aqui. Por que eu quero que você faça isso em vez de eu fazer? Primeiro ponto, eu quero que a sua equipe acredite em você. Eu quero que o seu time confie em você. E para isso você precisa dar para eles delegação, feedback, compartilhar os ganhos, as perdas, as dificuldades, os desafios. Então eu tô colocando na sua mão cada vez mais, está percebendo mais coisas para você, para que seu time confie mais em você e você realmente seja a gerente que precisa ser, entendeu? É por isso que eu estou fazendo isso. Estou te dando cada vez mais funções gerenciais, estratégicas e táticas e menos operacionais, para que você consiga trazer sua equipe para próximo de você e você consiga gerenciar a sua equipe. Tá? É um processo passo a passo, step by step. O próximo passo, depois de você ver isso aqui, é compartilhar com a sua equipe os resultados alcançados das semanas retrasadas que foram enviados no WhatsApp na segunda-feira. Combinado? Eu espero que você consiga fazer isso até amanhã. Ou seja, até o final dessa semana você precisa compartilhar com a sua equipe os resultados alcançados nas últimas semanas. E ter pelo menos 3 ideias novas de como alcançar clientes, mais clientes, e mais 2 ideias novas de como aumentar o ticket médio. Eu tenho certeza que você vai conseguir isso. Essas são suas metas, esses são os objetivos. Se você tiver dúvida, por favor, não espere eu chegar na loja, não espere eu estar em contato com você. Me ligue, manda mensagem no WhatsApp, eu vou tentar ser o mais eficiente possível e te ajudar. Combinado? Então, essa foi a primeira etapa do nosso treinamento de gerentes. Espero que tenha sido bom para você, espero que tenha sido claro para você. E eu te vejo daqui a pouco na loja. Um abraço, até mais.